mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith com o Dr. Don Paul Gray com você. É muito bom estar com você aqui hoje. Nós falamos um pouco no programa passado e acho que é muito importante e temos que repetir para que as pessoas não se confundam e por aí vai. No momento que o pecador aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar naquele coração e naquela vida. E ele entra ali para habitar para sempre. Ele não entra só para ficar pouco tempo, mas para ficar para sempre. Mas isso não é o batismo com o Espírito, que sempre vem acompanhado de orar em outras línguas. E qual é a diferença entre os dois? Não são dois, é apenas um Espírito Santo para começo de conversa, mas é a ação que o Espírito Santo faz e antes daquele crente ser batizado com o Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo vivendo dentro dele, ele acredita em Deus e pode caminhar em vitória, e é assim que deve ser, e é assim que deve acontecer. Mas em relação a fazer obras para Cristo, grandes obras, ele não vai fazer muitas coisas para o Senhor. Vamos ser claros em relação a isso. É o que eu entendo. E alguém pode dizer: mas a pessoa tal e tal faz grandes coisas e não é batizada com o Espírito Santo. E podem fazer mais várias outras coisas se forem batizados com o Espírito Santo. E eu lembro de ler, vou tomar cuidado no que vou dizer, mas li um livro escrito pelo Billy Graham. E eu considero o Dr. Graham um grande homem de Deus, mas acho que ele estava errado em relação a algumas coisas, como o batismo com o Espírito Santo. Ele disse que eles fizeram uma pesquisa depois de uma grande cruzada que fizeram na área de Los Angeles por muitas semanas, várias semanas e tal. Supostamente muita gente foi salva. Um ano depois, eles voltaram para tentar encontrar quantos estavam nas igrejas e não encontraram nem uma pessoa que supostamente tinha aceitado Jesus, que preencheram um cartãozinho e tudo mais, e agora, para ver se estavam em uma igreja, não tinha ninguém. Então, o que estamos dizendo? Estou dizendo que o batismo com o Espírito Santo tem a ver com tudo isso, entendeu? Com certeza. E no último programa fizemos a distinção entre receber o Espírito para a salvação, que é vitória sobre o pecado, um relacionamento pessoal. Tudo isso tem a ver com ser salvo. Mas quando falamos de ser equipado com poder sobrenatural para ganhar o perdido, que a obra da igreja, irmão Swaggart, é evangelizar, é a obra principal da igreja. Mas você não vai conseguir evangelizar sem o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o que nos equipa para fazer essa obra. Talvez é assim que eu deva descrever, porque é por isso que as pessoas no dia de Pentecoste, quando o Espírito veio, aconteceram algumas coisas que não nos ensinam até o ministério de Paulo. Sem o batismo com o Espírito Santo, a maioria das pessoas, 99,9%, que não acreditam nos dons do Espírito, não acreditam em orar pelos doentes, não acreditam para que as pessoas sejam libertas das prisões das trevas, eles não acreditam nisso. Eu acho que está misturado, irmão Swaggart. Alguns acreditam, mas o efeito não são muitos não, Lauren. Nas grandes denominações, e o Bob ensinou muito bem,
há algumas semanas atrás no Centro Familiar de Adoração, explicando a doutrina da cessação, que não acredita que o poder do Espírito Santo opera hoje e não tem expectativa que vá acontecer. Mas eu acho que é impossível fazer a obra de Deus sem esse poder, pois foi o que Deus planejou na igreja primitiva e hoje o cristão tem essa assistência na medida que vai buscando a Deus. E nos ministérios também, isso é essencial. Sim, mas também temos que considerar que existem milhões de pessoas, sem exagero, nessa nação e pelo mundo, que estão salvas e estão batizadas com o Espírito Santo, com evidência de orar em línguas e que não vivem vidas vitoriosas. Vivem como derrotados, porque estão tentando forçar o poder do Espírito Santo que recebemos para servir e usar de uma maneira que não é a intenção de Deus, correto? Chamamos de obra dupla do Espírito Santo. É um Espírito Santo, mas que... Só um minuto, Lauren. Você tem aquele irmão que o cara é salvo e quando ele coloca a fé dele em Cristo, mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo, coloca a fé dele em Cristo e essa pessoa pode viver uma vida vitoriosa. Pode sim. O Espírito Santo vai ajudá-los a fazer o que eles devem fazer e ser o que devem ser. Eu gostaria de dar um exemplo disso e todos podemos mencionar pessoas que conhecemos. Vou usar a minha experiência. Nos primeiros 6 meses de minha experiência de salvação, foi algo dinâmico, principalmente os primeiros 3 meses. As drogas, o álcool, a pornografia, os estilos de vida. Eu fui livre de tudo isso antes de ser batizado com o Espírito Santo, correto? Eu não sabia nada sobre o batismo com o Espírito Santo, mas então o Espírito Santo me mostrou as Escrituras, ele me guiava, ele me liderava, era o meu consolador, ele era o meu mestre, ele me mostrava o que era certo ou errado, me mostrou o que era um programa certo e qual igreja eu deveria ir, em tudo. Então, o relacionamento que a pessoa tem com o Espírito Santo quando nasce de novo, para mim, é um relacionamento vibrante e com certeza deve ser assim, mas também quero mencionar que o cristianismo, que tem uma mentalidade de lei, destrói a obra do Espírito Santo em toda a vida. Mas 6 meses depois que eu já estava salvo, que fui batizado com o Espírito Santo. Muito bem, deixa eu falar um pouco disso. Se você tivesse ido para a igreja errada, aprendendo o que é errado, sem ser batizado com o Espírito Santo, não acredito que você estaria aqui hoje. Olha, eu não sei nem aonde eu estaria. Mas eu concordo com você. Certamente eu não teria a oportunidade e o ministério que tenho hoje. Você seria guiado pelo Espírito Santo, mas muito pouco. Em relação ao ministério, sim, certo. Estamos tentando colocar em cápsulas ou de maneira simples a salvação do pecado e o batismo com o Espírito Santo para servir. Vocês estão entendendo o que estamos dizendo? Sim, mas uma coisa acaba tocando a outra. Eu tenho que mencionar isso. Uma coisa toca a outra. E eu quero introduzir isso. Se estabelecemos que a salvação nos liberta do pecado e traz a obra do Espírito Santo, e que o batismo com o Espírito Santo nos dá poder para servir, o termo batismo é importante, irmão Swagger. Claro, pois quer dizer estar totalmente encoberto em alguém, imergido. E quando alguém é batizado com o Espírito Santo, se entrevistarmos, eu já entrevistei milhares de estudantes nesses 25 anos que estou aqui no seminário e perguntei para eles, o que você experimentou ao ser batizado com o Espírito Santo? E a resposta comum não é eu senti poder para servir, mas sim intimidade. Eu senti um relacionamento íntimo com o Espírito Santo como nunca senti antes com o Senhor. E acredito que essa intimidade é para que venhamos a servir, é para que sejamos liderados a fazer as coisas de Deus. Mas também acredito que o batismo com o Espírito Santo,
ele acaba aumentando o meu relacionamento com o Espírito Santo de maneira que tudo que eu tinha antes pode crescer. Você está entendendo? Bem, olha, tudo que Jesus disse sobre o ministério do Espírito Santo ali no cenáculo, em João, no capítulo 13 até o 17, era que todo o ministério do Espírito Santo era sobre Jesus. Então, se quando um cristão é batizado ou imergido com o poder do Espírito Santo, o que vai acontecer com Jesus? O Espírito Santo vai fazer com que Jesus seja exaltado na vida da pessoa. Quando você foi salvo e você entregou o coração para Jesus, que mudança você viu entre isso e ser batizado com o Espírito Santo? Você disse das pessoas que vieram de uma outra cidade, por aí vai. O que aconteceu em sua vida? Bem, eu já estava salvo. Sim, eu sei que já estava. E eu aceitei a Jesus quando eu tinha 5 anos de idade. Mas quando eu tinha 16 anos, é, foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. E o principal que aconteceu comigo foi que eu já disse isso várias vezes nos últimos anos, mas de uma maneira bem simples, foi como se antes de ser batizado com o Espírito Santo, Jesus era desse tamanho. Eu amava Jesus, eu já sabia que Deus tinha um chamado em minha vida, até para ministrar, mas ele era desse tamanho. Só que quando fui batizado no Espírito Santo, Jesus deixou de ser desse tamanho e passou a ser desse tamanho. Então, o batismo com o Espírito Santo fez com que Jesus ficasse ainda maior em minha vida. E então havia agora uma ousadia que eu recebi a respeito de Jesus, para falar de Jesus, quando antes eu era meio tímido, mas agora eu estava ousado. Eu tinha isso. E eu digo que é um fogo, havia um zelo, um fogo em meu espírito por Jesus, que eu não tinha antes. Então, o batismo com o Espírito Santo me deu um zelo, um fogo por Jesus e começou a sair da minha boca. Eu falava de Jesus e o mundo no qual estava envolvido era um mundo cristão. Então, eu falava de Jesus com cristãos, mas eles achavam que era estranho. Não perca o seu raciocínio. Vamos para o intervalo. Voltamos já com a segunda parte.